Meus irmãos, minhas irmãs, sexto domingo depois de Pentecostes, nós temos uma primeira leitura, que continua aquela temática da instrução, das instruções dos apóstolos. Aqui no caso agora Paulo falando aos romanos, porque os romanos eram uma comunidade que tinha muitos convertidos do paganismo e esses tinham uma vida moral muito desregrada, Paulo vai dizer: vocês morreram no pecado, não podem mais viver como viviam antigamente, preciso agora viver como batizado. Não basta simplesmente passar pelo rito, precisa viver como batizado. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos dos 3 a 11. O evangelho que nós acabamos de ouvir é o evangelho da multiplicação dos pães e dos peixinhos, Marcos 8, do 1 ao 9, sempre fazendo essa leitura. Sempre temos que lembrar aqueles que querem esvaziar toda a Bíblia de seus milagres, e diz que o milagre que aconteceu, o milagre da partilha, de fato, tem pessoas que é tão mão de vaca, se para partilhar é um milagre mesmo, mas o que o Senhor fez aqui foi multiplicar os pães e os peixes e alimentar mais de 4.000 pessoas. É o que está escrito, é o que o Senhor diz. Em nenhum momento o Senhor diz: e eles começaram a partilhar, e aí sobrou, e todos comeram. Se eles estavam com fome, por que não comeram? Se todo mundo tinha, Mas isso é uma leitura evidentemente materialista, até mesmo um pouco, como podemos dizer, marxista. Mas, irmãos, dado ao que aconteceu recentemente, não podíamos nos furtar de dizer algumas palavras para acalmar nosso coração a respeito do que aconteceu no dia 1º de julho, em Época, a sagração pela fraternidade. Por isso eu acabei escrevendo, para não correr o risco de ser tomado pela emoção e falar o que não deve, falar somente aquilo que a igreja ensina. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é: antes de mais nada, devemos tomar cuidado para não entrar nessa arena moderna, que são hoje as redes sociais, dando opinião ou a favor ou contra. Não vai ajudar a igreja, vai gerar mais divisões, mais celeumas, Vamos entrar no clima de oração, não vamos ficar nessa arena virtual aí, debatendo, eu concordo, eu não concordo. Atenção, porque o melhor que nós fazemos neste momento é rezar e confiar em Deus. Não importa quão forte possa ser a tribulação, a tempestade, Jesus está na barca, conforme Mateus 6, 23, 27. Por que tens medo? Por que tens medo, homens fracos na fé? Jesus está na barca, não obstante toda essa tempestade que estamos passando. Irmãos, olhemos para o Atos dos Apóstolos 12, do 1 ao 11. Apresenta Pedro preso por ordem do rei. Tudo parecia perdido, guardas, correntes, portas fechadas. Contudo, Deus envia o seu anjo para libertá-lo e mostra que a igreja reza quando passa por tribulações. A igreja está passando por tribulações, reza. Há uma celeuma entre uma comunidade e o Papa. Vamos rezar pelo Papa, vamos rezar pela comunidade também. É rezar, não é ficar se degladiando nas redes sociais. Rezemos, oremos, e o silêncio obsequioso. Como ensinou o Papa Bento XVI, a igreja não vive de si mesma, mas do Senhor. É Ele quem continuamente que a sustenta ao longo da história. No Evangelho, e aí, claro, é sempre um remédio amargo, A verdade não pode deixar de ser dita. No Evangelho de Mateus 16, 13 e 19, Cristo funda uma igreja visível. Jesus cria essa sua igreja e
Essa igreja pertence a Cristo. Ela possui o fundamento visível na missão confiada a Pedro. E depois de Pedro, aos seus sucessores. O Papa Leão XIV tem recordado que a comunhão eclesial nasce da fidelidade a Cristo e se manifesta concretamente na unidade da igreja em torno do sucessor de Pedro, chamado a confirmar os irmãos na fé. Tem aqui também a imagem das chaves. Jesus entrega as chaves a Pedro. A entrega das chaves simboliza a autoridade. No Antigo Testamento, entregar as chaves significava confiar o governo da casa ao administrador, conforme Isaías 22. Assim, Cristo entrega a Pedro uma missão pastoral em favor de toda a igreja. O Papa São João Paulo II, na encíclica Ut Unum Sint, número 88, recorda que o ministério do sucessor de Pedro existe para servir à unidade de todo o povo de Deus. E o Catecismo da Igreja Católica ensina: o Senhor fez de Simão, a quem deu o nome de Pedro, e somente a ele, a pedra da sua igreja, entregou-lhes as chaves delas. O Catecismo da Igreja Católica 881 e continua: o sumo pontífice, o romano pontífice, sucessor de Pedro, é o princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade. Aí é sequência, 882. O Código de Direito Canônico confirma essa missão quando diz: o bispo de Roma, o bispo da Igreja de Roma, no qual permanece o munus concedido pelo Senhor, singularmente a Pedro, é a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo e pastor da Igreja Universal na terra. E mais, o romano pontífice possui, em razão do seu ofício, poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal na Igreja. Cânones 331 até o 333, parágrafo 1º. Esses textos, irmãos e irmãs, não expressam um privilégio pessoal, mas é um serviço confiado por Cristo para preservar a unidade da Igreja e da comunhão eclesial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.